Fala, pensadores! Tudo bem com vocês? Vamos para cima. Prova de matemática para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, ocorrida no ano de 2021. Prova 1, área geral. Questão 11. Que fique claro que é a questão 11 da prova, ok? Mas é a primeira questão de matemática. Então vamos. Direto ao ponto. Questão 11. Vamos ler, interpretar e chegar ao resultado. Em um grupo com N pessoas, a altura média das pessoas é de 1,87 m, ou seja, 1,87 metros. Entretanto, sem considerar a pessoa mais alta e a mais baixa, que medem 2 metros e 1,60 m, respectivamente, a altura média das pessoas restantes desse grupo passa a ser de 1,88 m. Então, veja bem, se nós calcularmos a média aritmética, o que vem a ser média aritmética? Então, nesse ponto, é que muitas vezes pega os alunos. Em algumas situações, muito aluno não consegue avançar porque ele não lembra certos conceitos que estão sendo tratados na questão. Então, não tem como a pessoa resolver essa questão se ela não lembrasse o conceito de média, média aritmética, tá? Lembremos, o que vem a ser a média aritmética de alguns números, de N números? É você adicionar esses números e dividir pela quantidade de números. Vamos dar alguns exemplos? Esqueçam ali dos números por enquanto da questão 11. Vou dar alguns exemplos só para ilustrar. Muitas vezes pode ser que você tenha pleno conhecimento e já queira que faça a questão. Mas aqui eu quero atender todos, gregos e troianos, desde aquele que não lembra do conceito até aquele que lembre o conceito, tá bom? Então vamos para cima. Vejam bem. Quando nós temos, por exemplo, os números, vou exemplificar com alguns números aqui. Por exemplo, o número 2, o número 5 e o número 9. Vamos supor que eu queira calcular a média aritmética desses números. Basta fazer o quê? Adicioná-los e dividir pela quantidade de números. Quantos números eu tenho ali? 3, correto? Logo, eu dividiria por 3. Caso fossem 4 números, eu adicionaria eles e dividiria por 4. O resultado dessa operação, o resultado final dessa operação, será chamado de média aritmética daqueles números, ok? Nesse caso aqui em questão, se nós adicionarmos aqui 2 mais 5, 7, 7 mais 9, 16, dividido por 3. Podemos deixar assim e afirmar que a média aritmética desses números, do 2, do 5 e do 9, é 16 terços, ou caso queiramos colocar na forma decimal, basta dividir 16 por 3 e chegaremos ao resultado 5,333, que é uma dízima periódica, correto? Show de bola. Então podemos escrever tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Então primeiro, ok, né? Então nós já lembramos o conceito de média aritmética. Somar todos os números e dividir pela quantidade deles. Tá? Então deixa eu apagar aqui. Legal, bacana, show de bola. Então veja bem, nós temos aqui no enunciado uma coisa também muito que a maioria das pessoas erram, é não parar em cada ponto. Vamos parar em cada ponto? Eu li o todo, tá? Para dar uma visão geral, para entender o que ele quer, né? O que ele passou de informação. Mas vamos agora ler paulatinamente. Claro que na prova você precisa de maior agilidade, domínio do conteúdo, para você conseguir fazer em tempo hábil. Beleza? Mas aqui eu estou explicando, então eu vou falar paulatinamente, perpassando passo a passo, ponto a ponto, para que seja totalmente compreendido todos os pontos. Beleza? Então vamos lá. Em um grupo com N pessoas, então nós temos aqui N pessoas, não sabemos quantas são. Só sabemos que o exercício nos afirma que são N, ok? Falou que a altura média dessas pessoas, ou seja, de quantas pessoas? Das N pessoas, correto? Falou que a altura média delas é 1,87 m. Perceba que não deu a altura das pessoas. Como não deu a altura das pessoas, eu vou me dar a licença poética, ok? Vou me dar a liberdade de expressar essas alturas como sendo H1. Ah, por que H, Valdir? A gente geralmente na matemática usa muito a letra H para altura, então eu vou utilizar. Mas poderia chamar de X, podia chamar de qualquer letra que lhe aprovesse, né? Que você
gostasse de você quisesse usar, tá bom? A letra aqui não importa. Eu vou usar H porque costumeiramente nós utilizamos H para representar a altura, tanto na física quanto na matemática. É muito comum, então eu vou usar H. Então eu vou colocar H1. De onde que vem esse 1? H é altura. E o 1? Eu vou chamar de H1, a altura da primeira pessoa. Então aquele 1 ali significa primeira pessoa. Ok? Show de bola. Vou chamar de H2, a altura da segunda pessoa. E assim sucessivamente. Né? H3, a altura da terceira pessoa. E eu vou até qual altura? Quantas pessoas são? N pessoas, correto? Está ali no enunciado, como nós já lemos juntos. Então, vou até Hn, ou seja, H é a altura e o N ali representa a enésima pessoa. Como que eu calculo a média dessas alturas? Porque perceba que aqui no enunciado fala conosco que ele calculou a altura média. Ele, na verdade, ele nos forneceu a altura média, né? Como que nós calculamos a média das alturas, que é a mesma coisa que a altura média? Nós somamos, não é isso? Não foi esse o conceito? Esse é o conceito que eu apresentei de média aritmética. Aquelas reticências ali é para mostrar que existem outras alturas ali, ok? Eu não sei quanto que é o n. Então, estou falando, olha, é a altura 1, mais a altura 2, mais a altura 3, mais várias alturas que eu não sei quantas, mais até a enésima altura, a Hn. Beleza? Como calculamos a média aritmética? Somamos tudo e dividimos pela quantidade. Logo, eu vou pegar esse somatório, essa soma, né, dessas alturas, e dividir pela quantidade. Quantas alturas tem ali? N alturas, porque são N pessoas, conforme o enunciado nos disse. Então, eu vou dividir pela quantidade, que é N. Não é isso o conceito de média? Somar e dividir pela quantidade? Somei e dividi pelo N, que é a quantidade. E ele afirmou que, ao calcular essa altura média, quanto que nós encontramos? Ali no exercício, ali no enunciado, na verdade, né, fala conosco lá no início, ó, em um grupo com N pessoas, a altura média das alturas é 1,87 m. Olha aqui eu destacando, eu coloquei uma seta ali para você ver onde que eu estou lendo. Então, ao calcular essa média, podemos, né, garantido pelo enunciado, que nos afirmou que essa média vale 1,87 m, eu posso falar que é igual a 1,87. Legal? Até aqui tranquilo? Calculei a média e igualei com o valor que ele nos forneceu lá no enunciado. Então, acredito que até aqui está ok, né? Show de bola. Bacana. Vamos dar sequência, então, à leitura. Para ficar mais limpo ali, eu vou apagar essas marcações que eu fiz. Então, perceba que nós lemos até esse ponto aqui. Ó. Vou colocar um ponto aqui até com cor vermelha, com uma cor mais destacada, só para a gente lembrar até onde que a gente leu. Nós lemos até onde que está aquele pontinho vermelho ali. Então, eu vou ler dali em diante, ok? Só que ele fala conosco o seguinte: entretanto, sem considerar, aqui, ó, sem considerar a pessoa mais alta e a mais baixa, que medem 2 metros e 1,60 m, respectivamente. Então, vamos entender até ali. Ó, entretanto, sem considerar, o que é sem considerar? Sem levar em consideração, retirando elas, tirando elas. Não considerando essas pessoas, tira elas fora. Não considera elas, joga elas fora. Então, veja bem, sem considerar a pessoa mais alta e a mais baixa. Quanto que mede a mais alta? 2 metros. E a mais baixa? 1,60 m. Como que eu vou saber, Valdir, quem que é quem? Perceba que primeiro ele fala a mais alta e em segundo lugar ele fala mais baixa. Depois, ele fala, o primeiro valor que ele fala é 2 metros e o segundo valor, 1,60 m, e usa a palavra respectivamente. Lembrem que toda vez que ele citar, né, ele que eu falo, o autor da questão, né, citar a palavra respectivamente, é porque ele quer que você obedeça a ordem. Então, quem que foi falado primeiro no texto? Mais alta. Depois, mais baixa. Beleza? E aí, quais números que foram citados ali? Que medem o quê? 2 metros. E depois, 1,60 m. Então, a mais alta que foi falada primeiro tem que ser o primeiro valor, que é 2 metros. A mais baixa que foi falada depois tem que ser o número que vem corresponder ao número que vem depois, que é 1,60 m. Faz todo sentido, porque claro que a mais alta teria um número, seria correspondente a um número maior, né, uma altura maior, que é 2 metros, do que a mais baixa, que é 1,60 m. Todas as demais pessoas, pelo enunciado ali, têm alturas entre 2 metros e 1,60 m. O que ele está falando é o seguinte: de todas essas pessoas, a mais alta tem 2 metros. De todas essas N pessoas, a mais baixa
tem 1,60 m. Entendem? Então as outras uma tem 1,65 m, não sei, mas tem valores ali intermediários, entre 1,60 m e 2 metros. Ok? Só que aí ele fala o seguinte, sem considerar essas duas pessoas, a mais alta e a mais baixa, que tem essas alturas aí especificadas, falou conosco o seguinte, eu vou colocar até uma outra cor aqui para ficar, vou colocar um verde, ó. Falou conosco o seguinte, a altura média das pessoas restantes desse grupo passa a ser 1,88 m. Então, entenderam? Para pensar. Ele tem um grupo de N pessoas. A média das alturas de todas as pessoas é 1,87, conforme nós escrevemos ali abaixo. Só que quando ele pega essas duas pessoas distintas, essa mais alta e a mais baixa do grupo, e tira do grupo, a média das pessoas que sobram, das pessoas restantes, deixa de ser 1,87 m e passa a ser 1,88 m. É isso que ele está afirmando. Tá bom? Então, com essa informação nova, vamos escrever matematicamente essa informação nova. Nós não sabemos quem são as pessoas, a pessoa mais alta ou a pessoa mais baixa. Eu não sei se a pessoa 1 é a pessoa mais alta, ou a pessoa 2 é a pessoa mais alta, ou a pessoa 3 é a mais baixa, não sei. Como aqui não especificou ordem, né? Tipo assim, eu não sei se a primeira pessoa é mais baixa, a segunda é mais alta. Eu, livremente, tenho o direito de falar, escolher, eu vou escolher. Então, por exemplo, eu vou falar assim, ó, que a altura 1 é a altura da pessoa mais alta. Eu vou falar assim, imagina que eu peguei a pessoa mais alta e a pessoa mais baixa e defini como primeira e segunda pessoa. O restante vai ser os demais. Ok? Tranquilo? Não tem nada no enunciado que me proíbe de fazer isso. De falar assim, olha, eu vou pegar a pessoa mais alta e vou considerar como sendo a primeira pessoa da minha contagem. E vou pegar a pessoa mais baixa e vou considerar como a segunda pessoa da minha contagem. Beleza? Então, a primeira pessoa eu vou falar que é a mais alta. Logo, o H1, que é a altura da primeira pessoa, vai ser quantos metros? 2 metros, conforme citado no enunciado. Só voltar no enunciado lá que você vai ver. Voltar o vídeo aí e voltar no enunciado. A altura da segunda pessoa, que eu estou falando que é a altura da pessoa mais baixa, conforme o enunciado é 1,60 m. Legal? Show de bola. Agora, eu vou calcular a altura, veja bem, olha que legal. Eu vou calcular a média das pessoas restantes. A média das pessoas restantes, ele afirma para a gente aqui que é 1,88 m. Mas vamos lá. Quem são as pessoas restantes? Se eu falei que a primeira é a mais alta e a segunda é a mais baixa, as pessoas restantes são da terceira em diante. Ok? Então, eu tirando o H1 e H2, tirando a altura da primeira e da segunda, vai sobrar todas as restantes. Então, todas as restantes começam da H3. Então, vou calcular a média, a próxima média, né? A partir da terceira pessoa, da H3. Então, que são as restantes. Então, H3 mais H4 mais H5, até quem? Até Hn, que é a última pessoa. Quando eu falo Hn ali, é a altura da última pessoa. Legal? Show de bola? Estou calculando aí a média a partir da terceira agora. Excluí a primeira e a segunda conforme citado no enunciado. Fazendo essa média, como que eu aqui não calculei a média ainda, né? Só somei as alturas das restantes. Quantas pessoas que eu tenho aqui? Nessa soma. Quantas alturas que eu tenho aqui? Perceba que eu tirei... Eram quantas pessoas? Eram N pessoas, lembram? Eu tirei quantas? 2. Se de N eu tiro 2, quantas pessoas sobraram? N menos 2. Então, aqui eu tenho que dividir, como eu estou calculando a média de N menos 2 pessoas, eu tenho que dividir por N menos 2. Então, percebam, eu somei as alturas a partir da terceira pessoa até a enésima. E quantas pessoas que eu tenho ali da terceira até a enésima? Eu tenho N menos 2 pessoas porque eu retirei apenas 2 das N pessoas. Quanto que vale essa nova média? Que é essa soma dividida por essa quantidade. Quanto que vale essa nova média? Ele afirmou lá no exercício que retirando H1 e H2, retirando a mais alta e a mais baixa, essa nova média é 1,88 metros. Legal? Show de bola? Então ali, ó, 1,88. Percebam que se aqui está dividindo por n menos 2, eu posso passar para cá, utilizando a operação inversa, multiplicando aquele n menos 2 por 1,88.
Perfeito? Mudo de membro da equação, muda a operação. Você está dividindo, passa multiplicando. Logo, qual a conclusão que nós podemos ter? Que somando do H3 até o HN, até a altura N, qual o resultado que nós obtemos? É 1,88 multiplicado por N menos 2. Legal? Show de bola. Vou pegar esse resultado parcial aqui. Muitas vezes as pessoas falam, não sei onde que você quer chegar. Calma, tenha paz no seu coração. Muitas vezes nós obtemos resultados parciais para serem utilizados em outros locais. Vamos lá, vamos com calma. Então vejam bem que ali, ó, percebam onde que eu vou destacar. Eu vou destacar então ali, ó, do H3 somado até o HN, nós encontramos que é 1,88 multiplicado por N-2. N-2 estava dividindo, né? Estava no denominador, passou para outro membro, multiplicando. Então guarda essa informação aí. Agora, vamos voltar naquela média aritmética original. Olha só, essa média aritmética aqui, ó, a primeira que nós calculamos. Da mesma forma, esse N aqui, ó, tá vendo que está dividindo por N? Está dividindo por esse N aqui, ó. Olha lá, ó. Está dividindo por aquele N ali do denominador. Da mesma forma que eu fiz ali na segunda média aritmética, eu vou passar o N multiplicando. Ok? Logo, nós deduzimos aqui que H1 mais H2 mais, só estou repetindo o numerador aqui, mais HN mais HN é igual a 1,87 que multiplica N. Beleza? Mais H3, faltou aqui, ó. Mais H3, mais, né? Vou colocar o H3 ali. Mais, show de bola. Só que percebam que esse pedaço aqui, ó, olha que bonito, olha que massa isso aqui. Esse pedaço aqui, ó, do H3 somado até o HN, é exatamente a expressão que apareceu aqui embaixo. Vou subir ali para vocês verem. Perceba que é exatamente essa expressão aqui, ó. Perceba que, olha aqui, ó, está somando do H3 ao HN. Ó. E aqui, nessa expressão de baixo, que eu falei para vocês deixarem stand-by, quietinha, porque nós utilizaríamos ela em tempo oportuno, percebam que o somatório do H3 até o HN vale quanto? 1,88 vezes N menos 2. Logo, eu tenho direito, por essa expressão de baixo ali, de substituir, deixa eu puxar, isso, de substituir esse pedaço aqui, ó, do H3 somado até o HN, por 1,88 vezes N menos 2, que é igual a 1,87N. 1,88 vezes N menos 2, que é igual a 1,87N. Mas não é só isso, né, gente? É claro que eu tenho que substituir o H1 pelo valor dele e o H2 pelo valor dele, mas nós temos. Vocês lembram quanto que é o H1 e o H2? Olha lá, é a altura da pessoa mais alta, o H1, que é 2 metros, estão vendo aqui? E o H2, a altura da pessoa mais baixa, que é 1,60 m. Então, super tranquilo, eu vou substituir ali, ó, o H1 por 2 e o H2 por 1,60, ou posso colocar 1,6. Ok? Então, substituir o H1. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem melhor. Ah lá. Substituir o H1 pelo valor que é 2, substituir o H2 pelo valor que é 1,6, substituir a soma do H3 até o HN pelo valor que nos foi fornecido pela expressão abaixo, né, que é 1,88 vezes N menos 2, que é igual a 1,87N. Logo, nós chegamos aqui numa equação do primeiro grau. Como vou saber, Valdir, que é a equação do primeiro grau? Porque a variável, que é N, está elevada a 1. Quando não aparece o expoente ali, sabemos que está subentendido que o expoente é 1. Então, é de muita facilidade a resolução dessa equação. Vamos fazer, ó. 2 mais 1,6, 3,6. Deixa
Continuando aqui, ó. 3,6. Mais. Eu não posso adicionar o 3,6 com o 0,88, pois sabemos que a multiplicação ela tem prioridade em relação à adição. Perceba que o 1,88 está multiplicando pelos termos, entre o parênteses. Então, por isso, eu não tenho direito de somar aquele 3,6 ali, que foi o resultado do 2 mais 1,6, com 1,88. Antes de multiplicar, eu tenho que multiplicar 1,88 primeiro, distribuindo pelos termos do parênteses. Então, eu vou distribuir 1,88 ali pelos termos do parênteses, por n e por menos 2. Então, 1,88 vezes n, 1,88n, menos 1,88 vezes 2, vai dar 3,76. Isso que é igual a 1,87n. Legal? Tudo que tem, como que é o procedimento padrão para resolver a equação do primeiro grau? Tudo que tem variável, passo para o primeiro membro, ou para o segundo. Aqui eu vou decidir passar para o primeiro, mas poderia passar tudo para o segundo. É separar, né? Todos os termos que têm variáveis vão para um membro, todos os termos que não têm variável vão para outro membro. Eu vou passar tudo que tem variável, nesse caso, para o primeiro membro, que eu decidi fazer assim, mas poderia ser o contrário. E tudo que não tem variável, eu vou passar para o segundo membro. Quando eu falo de membro, percebam, eu tenho o sinal de igualdade, eu tenho o lado esquerdo da igualdade, que a gente chama de primeiro membro, tenho o lado direito da igualdade, que eu chamo de segundo membro. Então, eu vou passar aqui, ó, tudo que tem letra, por exemplo, 1,88n, que tem a letra aqui, eu vou manter no primeiro membro. Esse mais 1,87, lembre, se não aparece o sinal é porque é positivo, eu vou passar para o primeiro membro, trocando o sinal. Então, menos 1,87n. O menos 3,76, que não tem variável, eu vou passar trocando o sinal para o segundo membro. E esse 3,6 aqui, que é positivo, também vou passar, e que não tem n, nem não tem variável, eu vou passar trocando o sinal para o segundo membro. Beleza? Então, mais passou para lá menos. 1,88n menos 1,87n vai dar 0,01n, que é igual a 3,76 menos 3,6 vai dar 0,16. Perfeito? Agora aqui, estamos quase concluindo. N é igual a 0,16. Como está multiplicando, passaremos para cá dividindo para o segundo membro. Legal? E ao dividir, perceba, ao dividir números decimais, nós igualamos o número de casas, mas o número de casas decimais aqui já são iguais, né? Temos duas casas decimais no numerador, duas casas decimais no denominador. Como o número de casas são iguais, posso cancelar vírgula com vírgula, zeros à esquerda não terão valor, e basta dividir 16 por 1, 16 dividido por 1 dá 16. Logo, o número de pessoas ali, as quais nós estávamos trabalhando com elas, com as alturas delas, né, calculando média delas e tudo, são 16 pessoas, conforme ali representado. Agora, será que a questão pediu o número de pessoas? Vamos ver. Vamos ver. O enunciado, voltando lá no enunciado. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Então, esperem ali dar o zoom. Veja bem. Lá. Então, é correto afirmar que a soma dos algarismos do número n. Ora, o número n nós temos, nós acabamos de calcular. Quanto que deu n? Nosso n deu 16. Mas perceba que a questão não pediu o n, pediu a soma dos algarismos do número n. Quais são os algarismos do número 16? 1 e o 6. A soma desses algarismos, para encontrar a soma desses algarismos, basta adicionar 1 com 6 e encontraremos o resultado solicitado na questão, que no caso aqui é 7. Logo, resultado correto, letra C. C, que é o número 7. Perfeito? Então, assim concluímos essa questão. Acredito que tenha ficado claro. É um prazer ter você no método Pensadores, caso você queira avançar mais e mais. Para cima, força e honra.